está se preparando para a medicina há 1 ano, 2, 3, 4, 5 e ainda não deu certo? Se esse é o seu problema, se essa é a sua situação, esse vídeo aqui é para você, certo? Se você está aqui pela primeira vez, não me conhece, está passando aqui pelo canal, me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP. E nesse vídeo aqui eu vou analisar com você e dar algumas dicas importantes para você que já está se preparando há algum tempo para o vestibular e ainda não atingiu o objetivo da aprovação. E se atingiu, talvez tenha atingido, mas não na faculdade que você quer e voltou para se preparar para aquilo que você realmente deseja. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Por que eu estudei até agora? Eu estudo muito e ainda não fui aprovado. E mais que isso, o que eu preciso fazer para ser aprovado, certo? Porque é diferente, né, gente? Primeiro a gente tem que detectar o nosso problema. Depois a gente tem que resolver. Porque simplesmente saber qual é o problema não é suficiente. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente conseguir entender o problema, até para a gente conseguir resolver e atacar esse problema com força, a gente tem que entender ele, beleza? E para a gente entender, nós vamos ter que fazer uma análise de como nós estudamos até hoje, para fazer sentido o fato de não ter dado certo, ok? Porque estudar, eu acredito que alunos que querem fazer medicina, é indiscutível que estude, né? Até mesmo porque não é uma opção, ok? Então você vai precisar estudar muito. E a maioria dos candidatos, boa parte dos candidatos que realmente querem passar, faz isso. Então por que alguns conseguem, outros não? Um em mais tempo, um menos tempo? O que está acontecendo? Então vamos analisar? E aí eu queria que você comentasse aqui embaixo se isso faz sentido para você, se isso se faz sentido, se era realmente assim. Eu vou comentar algumas coisas aqui e eu quero ter o seu feedback, se você quiser dividir aqui a sua experiência. Tudo bem? Então olha só, você estudou a vida inteira no colégio, né? Fez o ensino fundamental, ensino médio de uma forma. E a prova do vestibular, ela é muito diferente. Estudar para o vestibular, na verdade, é muito diferente de estudar para o colégio. E a gente vem viciado aí com N coisas do colégio, vários vícios e manias que foram introduzidas até pelos nossos professores, não de forma proposital, não na intenção de nos prejudicar, mas era um critério aí do ensino fundamental e médio. E que para o vestibular isso não cabe. E você precisa dessa mudada aí para conseguir a sua aprovação. Em que sentido? Olha só, na prova da escola, no ensino médio geralmente acontece isso para a prova. Então você vai se preparando para a prova, o professor mais ou menos que te orienta o que vai ser cobrado, como vai ser cobrado, quais são as matérias, e você vai super bem, tá na sala. E você acredita piamente que no terceiro ano você vai conseguir a sua aprovação, porque você é o melhor aluno da escola, da sala, enfim, né? Tem ótimas notas, bom rendimento e tem tudo para conseguir a aprovação. Quando você se depara com o vestibular pela primeira vez, você se decepciona e não consegue a sua aprovação. Só que tudo bem porque é aceitável, né? Já existe uma cultura aí que é muito difícil passar direto do terceiro ano. Então, quando o aluno não consegue aprovação em medicina no terceiro ano, super natural, super comum, super aceitável. E aí você sempre pensa naquele argumento, é porque é muito concorrido, tem alunos que se preparam muito tempo, enfim, é aceitável, ok? Eu discordo um pouco com isso, mas tudo bem, ok? Beleza. Você vai para o cursinho, vai cursar seu primeiro ano de cursinho e como você já vem de um ritmo de estudo, você é um bom aluno, você tende a se dar bem no cursinho. E você percebe o volume de matéria que você vai ter que ver naquele ano, né? Então é roteiro atrás de roteiro, 4 frentes de uma matéria, 3 frentes de outra, e você começa a perceber que não vai dar conta, que é um volume de coisa que vai te engolir e realmente, gente, te engole, né? É um conteúdo muito grande, muito extenso. Por quê? Porque dentro do cursinho você vai rever toda a matéria do seu ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então muita coisa vai ficar para trás, muitos roteiros não feitos, você não vai conseguir ticar todos os seus exercícios, vai fazer várias fichas de resumo, que é muito comum os alunos me mostrarem, né? Que faziam várias fichas de resumo. Enfim, você vai fazer tudo isso, vai fazer alguns simulados, vai bem em uns, não em outros. E pode ser que esse seu primeiro ano também seja um ano de frustração. Por quê? Então não deu conta, muito conteúdo, enfim. Tudo bem, porque o primeiro ano de cursinho realmente é muito difícil. Geralmente quem vai fazer medicina fica 3, 4 anos para passar, então tudo bem, é aceitável. Só que uma coisa que a gente precisa pensar é que o lado emocional começa a pesar. Porque no terceiro ano você não tinha uma pressão externa e interna que você tinha que passar direto do terceiro.
Quando está no primeiro ano de cursinho, já cria-se um pouco de expectativa, tanto sua quanto externo, né? E aí começa a ficar um pouquinho menos agradável não conseguir passar. Mas tudo bem, primeiro ano de cursinho numa boa. Vamos para o segundo ano de cursinho. Gente, começa a se repetir todo o conteúdo. Só que agora você já tem um pouquinho mais de facilidade. Por quê? Porque já é a segunda vez que você está vendo aquela matéria, é a segunda vez que você faz aquele simulado, é a segunda vez que você vê aquele roteiro, então começa a ficar um pouco menos ruim, menos difícil. Que não significa que você consiga matar todos os roteiros, enfim, só que você faz menos resumo, já começa a criar um pouco mais de malícia, né? Começa a criar um jeito do cursinho. Vai para o final do ano e pode ser que não passe de novo, vai para o terceiro ano. Tem aluno, gente, que faz 2, 3, 4, 5, 6, eu já conheci alunos com 8 anos de preparação, 8 anos de cursinho, é muito tempo, beleza? Débora, e por que alguns conseguem de primeira? Por que alguns alunos conseguem com cursinho, sem cursinho e outros não? A gente precisa entender o seguinte, várias coisas podem estar envolvidas na aprovação de um candidato. A primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte, você está sabendo o que você tem que estudar? Você sabe o que você tem que priorizar para conseguir a aprovação? Porque olha só, gente, uma coisa que é muito importante que você saiba é que cada vestibular é um vestibular, cada prova é uma prova, entende? E você precisa estar pronto para aquela prova que você decidiu prestar. Então, fazer um levantamento específico daquela faculdade que você quer é muito importante. Você precisa saber muito claro na sua cabeça o que realmente é importante para você. Então, olha só, para eu passar nessa faculdade, o que eu preciso priorizar? Essa é a chave, essa é a pergunta que você tem que se fazer desde o início. Quais conteúdos eu preciso priorizar para eu passar em medicina na FAMERP? Ou para eu passar em medicina no Einstein, na Santa Casa, na FAMEMA, ou seja lá qual for a faculdade que você escolheu. O que priorizar vai direcionar todo o resto. Então é muito importante você canalizar a energia em conteúdos certos. Por quê? Todo o conteúdo do ensino médio não necessariamente vai ser cobrado de você na sua prova. Então, vou dar um exemplo para vocês. Conjuntos. É uma coisa que você viu no ensino médio, que você vê no início, né, do cursinho, quando começa a ver, porque em alguns vestibulares isso é cobrado. Mas, dentro da VUNESP, isso não é cobrado. Então, se você vai prestar vestibular de medicina da VUNESP, é uma matéria, um roteiro que você não deveria gastar tempo e energia, ok? Então, você tem que pegar esse tempo que você teria para se dedicar a esse roteiro, a esse tipo de conteúdo e se dedicar a outra matéria, a outro conteúdo que com certeza vai ser cobrado de você, beleza? Então, a grande sacada dos alunos que conseguem aprovação mais rápido, que tem um resultado bacana, o que é? O que priorizar. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou priorizar para eu canalizar a energia, beleza? Então, olha só, se eu souber o que eu tenho que priorizar, meus exercícios estão prontos para eu fazer, é só gastar tempo e energia queimando neurônios em cima daquilo. Então, isso, gente, traz essa sacada, pensa nisso. Então, eu tenho que saber quais são as matérias de todos os conteúdos, matemática, física e química. Essa é a grande sacada. Claro que a aprovação depende de uma série de coisas. Nós temos provas objetivas e dissertativas, então tem a parte de critério de correção, administrar tempo na hora da prova, conseguir sacadas aí para você pegar a palavra âncora, para você reduzir tempo de resolução de questão. Tem uma série de coisas, mas hoje o nosso foco aqui é você saber o que priorizar. Beleza? Por quê? Se eu souber que matéria estudo, eu estudo melhor e mais. Então, eu vou ganhar tempo na hora da resolução. Então, percebeu como uma coisa puxa a outra? Então, olha só, se eu sei que vai cair probabilidade na minha prova. Eu estudei, eu fiz exercício com o mesmo grau de dificuldade, com as mesmas características, com tudo, né? Voltado para a minha prova. Quando eu chego na minha prova e me deparo com a questão de probabilidade, eu vou ter muito mais habilidade para resolver aquela questão do que um aluno que não treinou aquilo. Naturalmente, eu gasto menos tempo. Olha só, já entra aí a parte de administração de tempo, ok? Tendo mais tempo, eu vou conseguir gastar esse tempo que eu não gastei aqui em uma questão dissertativa que talvez exija de mim um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo, de raciocínio. Então, assim, são várias sacadas. O vestibular, gente, não é uma questão, tem um que acha que não é só pegar a prova e começar a resolver. Não, tem todo um processo, uma estratégia por trás disso.
qual matéria começar a resolver, como administrar o tempo, quanto tempo eu posso gastar para cada disciplina, como colocar as questões dissertativas, é uma série de coisas. Então, quando vier essa pergunta, nossa, estou me preparando há X tempo e ainda não passei, por que eu não passei? A resposta não é tão simples, né? A gente recebe muito essa pergunta, o que eu tenho que fazer para passar em tal lugar? Não é tão simples, não é uma receita. Cada pessoa é uma pessoa. Então, cada situação tem que ser analisada, tem que ser pensada, tem que ser planejada para aprovação. Mas uma coisa é certa, alguns tópicos, algumas coisas são padrões para todos os alunos. E uma dessas coisas é o que priorizar. Então, independente de que ponto você está, independente de que situação você está, definir o que você vai ter que estudar, com certeza é uma prioridade. Beleza? Então, quando você decidir, não, eu quero fazer medicina, eu quero passar em tal faculdade, você precisa traçar um roteiro de coisas que você precisa fazer. Uma das coisas é você ter muito claro, muito definido o que realmente você precisa estudar. Detalhe, gente, tem alunos que pegam lá o edital, né, e começam a estudar aquele edital de ponta a ponta. Não é isso que eu estou falando. Aquele edital retrata todo o conteúdo do ensino médio. Não é isso. Você precisa ter claro o que vai ser cobrado de você. E não necessariamente todo o conteúdo do ensino médio será cobrado, ok? Então isso é importante, não coloca aí. Quer medicina? Pela VUNESP, tá? Tudo que eu falo aqui é direcionado para a VUNESP. Uma das suas prioridades, antes de você começar a pegar apostila, exercício, prova, videoaula, antes de qualquer coisa, você precisa fazer um planejamento. E dentro desse planejamento, um dos tópicos dele tem que ser: quais são os conteúdos que eu devo estudar? Quais são os conteúdos que eu devo priorizar para que eu atinja a minha aprovação o quanto antes? Beleza? É possível, Débora, passar em medicina em menos de um ano? É possível. Te garanto que sim, já tive vários alunos que conseguiram aprovação em menos tempo, né? Com menos de um ano. Mas esse planejamento, essa organização, saber o que estudar e como estudar é o fator, um dos fatores decisivos para o seu sucesso. Ok? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido isso e isso te ajude na sua preparação. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se você puder deixar um comentário aqui, eu vou ficar agradecida, vou ler, e se for uma pergunta eu respondo também. Você sabe o que você tem que estudar para se preparar para essas provas que você quer ser aprovado? Tem N faculdades, né? Por exemplo, que a VUNESP prepara o vestibular. Muitas faculdades. Você sabe o que estudar? Você sabe qual é a diferença de uma faculdade para outra, de um critério de uma faculdade para outra? Você sabe o que priorizar? Você já fez o seu planejamento de aprovação? Porque o vestibular é um projeto. Você já fez o planejamento do seu projeto para passar em medicina? Ok? Deixa aqui o seu comentário que eu vou gostar de ver. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.